apaga. Já tá apertado. Isso, muito bem. Vamos lá. Gravando, a bolinha tá girando aí. Daqui a pouquinho fica vermelhinho. Fala, meus gases nobres e meus pietas, tudo beleza? Mais uma aula de Química, sexta-feira, JP trazendo e fechando para vocês a aula, hoje com as propriedades específicas da matéria. Fazer aqui um paralelo de que quando eu falo propriedades gerais da matéria, é que é comum a toda a matéria. Impenetrabilidade, divisibilidade, massa, inércia. A gente conversou sobre estas propriedades gerais, comum a elas. Agora vamos trabalhar apenas com as específicas. Vamos conhecer propriedades específicas da matéria, o que não é geral, o que não é comum a todas elas. É de propriedade específica. Tudo pizza? E para começar a apresentar a primeira propriedade específica, que diz respeito à matéria, olha aqui o que é que nós trazemos. Ponto de fusão, temperatura de fusão, é a mesma coisa. PF, TF, poderia colocar aqui uma letra T, tá? Poderia colocar aqui T e F, temperatura de fusão. Mesma coisa falar ponto de fusão, é um ponto, é uma temperatura específica da matéria que sai do seu estado sólido e vai para o estado líquido. Líquido. Tudo isso com Aumento da temperatura. Aumento da temperatura. Se aumenta a temperatura, o que é que a matéria faz? Absorção de calor. A absorção de calor. A esta reação, damos o nome de Endotérmica. Perfeito, perfeito. Damos o nome de endotérmica. Então, de novo, propriedade específica da matéria, específica, de si. Eu estou pegando vários exemplos aí. Água, álcool, gasolina, amônia. Então, estas substâncias sólidas, líquidas e gasosas, elas têm propriedade específica. E dentre estas propriedades, eu estou citando as primeiras, que estão relacionadas com a temperatura. Temperatura esta, de fusão, o sólido se converte em líquido, com o aumento da temperatura, conforme está aqui a escrita. Se aumenta a temperatura, a matéria ela absorve calor, absorve energia para si. Por isso que é para dentro. Olha o nome, endo. E quando a gente pega aqui o termo endo, esse termo endo significa para dentro. Ok? Então, para dentro. Endo. Térmica está relacionado com o calor. Então, de modo geral, é um calor absorvido para dentro da matéria. E essa matéria pode ser quem? Água. Pode ser o nitrogênio, o oxigênio. São substâncias, a matéria. E cada uma absorve sua energia para se converter em um outro estado. Não que vai deixar de ser aquela matéria. Muda estado físico. Eu não estou falando de uma reação química. Estou falando de situações físicas, fenômenos físicos. Tá ok? Não deixou de ser a matéria. Simplesmente o estado físico é diferente. Lembra da água? Sólida, líquida e gasosa. Mas continua sendo água. A essência é água. Agora, os estados físicos mudam conforme quem? Temperatura. Vamos lá. Voltando. Se você tem o ponto de fusão, o sólido se converte em líquido. Ponto de ebulição, que é o PE, ou TE, é o líquido se transformando em Gasoso. gasoso. Também com aumento da temperatura. Esse líquido, das substâncias quaisquer,
vai absorver energia, absorver calor para dentro. Pega o calor do meio e puxa para si, para dentro do sistema. E com isso, as moléculas, elas podem se juntar ou separar, mediante o calor que foi fornecido. O calor que foi fornecido e absorvido, ok? Então, eu vou absorver calor. De quem? Pode ser do meio, né, do ar, esse calor que está dissipado aqui no meio, ou dos corpos que este objeto, ou que estes corpos, né, estas substâncias estão em contato. Por exemplo, um gelo na palma da mão aqui do JP. O que é que vai acontecer? Derreter? Vai derreter. Por quê? Porque houve absorção de calor. Vai absorver calor. Da onde? Da mão do Senhor. Da minha mão e também do ar? Do ar. E esse ar, a gente coloca assim, ó, a palavrinha meio. Do meio natural, do meio ambiente, né? Esse ar que nos circunda. Então, é muito simples você pensar. O gelinho está na palma da mão. É gelo. Ele vai derreter, porque ele saiu da sua zona de conforto. Ele saiu do estado e está indo para o estado líquido, com o aumento da temperatura. Esse aumento está implícito na absorção de calor do meu corpo, da palma da mão. Ele vai puxando essa energia, né, do meu corpo e vai se derretendo. E, ao mesmo tempo, a ação da luz do sol, que está aqui no meio. Essa radiação solar. Então, ele absorve também da radiação solar, do meio e do meu corpo. Aí, com isso, duas fontes, deixa ele assim, ó. Ele sai do seu estado... Até que enfim. Ele sai do seu estado assim, ó. Olha como é que estavam as moléculas. Fazendo como se fosse cada bolinha uma molécula de água. Ó. Olha como é que você encontra. Aglomerados, juntos, apertados. Porque você está em uma temperatura no estado sólido. E se tratando de água, a quantos graus? 0. Agora, a 0 graus. Estou falando da água aqui nesse exemplo do quadro. Água, ponto de fusão. Ela congela a 0. Então, as moléculas têm que ficar juntinhas mesmo, de fato. Lá dentro do freezer. Sólidas, juntinhas. Agora, tira do freezer e leva para a cozinha, no suco, na vitamina, na água mesmo que você vai tomar, entendeu? Uma coca, você vai colocar gelo. E vai também usar gelo nas caixas térmicas para poder conservar aqueles produtos. Com o passar do tempo, esse gelo, ele começa a se transformar nisso. E as suas moléculas começam a ficar assim, ó. Separadas. Tudo em função disso aqui, ó. Aumentou, ó. Então, a zona de conforto é como se aqui fosse um desmoronamento de moléculas de água no estado sólido. Então, elas começam a desmoronar, a deslizar uma sobre a outra e fica assim, ó, no seu estado mais líquido. Ou seja, tem mais movimento, tá? Tá mais movimento do que elas no estado sólido. No estado sólido, você não tem tanta movimento, tanta vibração como no estado líquido, verdade? Você tira isso aí para referenciar. E aí, queridos, quando você vai para analisar o ponto de ebulição da água, olha só a água, o ponto de ebulição da água, quantos graus? 100 graus. Bem, significa que está saindo do seu estado líquido Pro gasoso. e está indo para o estado gasoso. Então, agora, é você pegar esse estado aqui, líquido, onde as moléculas estão mais distantes, tá vendo? Comparado ao estado sólido, e agora elas vão para o estado gasoso. Como é que vai ser o comportamento dessas moléculas no estado gasoso? Vai sumir? Vou se separar mais ainda. Vão se separar mais ainda. Olha só onde eu estou colocando. Uma distante demais da outra. Olha lá, um estado caótico, desordenado.
elas estão em movimentos muito maiores, esse movimento do que no sólido do que no líquido. Porque no estado gasoso, gente, as moléculas elas estão em alta movimentação. Elas estão em zigue-zague. Elas batem uma na outra, batem na superfície do recipiente e escapam. Por isso que nós estamos falando de ebulição. É o líquido dentro de uma chaleira, na chama do teu fogão, aqui, ó, na chama do teu fogão, virando gasoso. E o gás, você sente ele que chega a queimar essa parte mais sensível do nosso braço. Quando você, às vezes, pega de um jeito ou coloca despercebido, aquele vapor que está sendo liberado, bate aqui, você já recebeu o estímulo tão rápido que engoliu. Porque você sabe que o movimento dessas moléculas estão mais aceleradas devido ao aumento da temperatura. Está absorvendo o calor. Da onde? Da chama do teu fogão. E aí faz com que esse movimento de moléculas elas se alterem de um estado para o outro. Então, a água a 0 graus, ela está em qual estado físico? Uma pergunta bem, professor. A 0 graus, a água está em qual estado físico? Sólido. Sólido. Somente sólido? Ou vocês acreditam comigo também que tem líquido pouquinho, mas tem? Não, assim, tem, porque ela tá... Enquanto tiver dentro do freezer, naquelas forminhas, lá, ou nos litros, nas garrafas, que está congelada, você tem água no estado sólido. E uma pequena quantidade começa a aparecer de líquido, mas quando você tira de dentro do freezer. Então, a 0 graus, eu tenho sólido. A 0,1, vamos dizer assim, eu tenho sólido mais líquido. Vamos fazer toda uma análise dessa. E se ele está fora do freezer, dentro daquela vasilha em cima da tua mesa, você vê gelo e vê água líquida, correto? Sim. Então, você tem duas fases, gelo sólido, água líquida. O gelo nadante, sobrenadante e a água aqui embaixo. Você tem duas faces. Mas quando você tira do freezer, coloca sobre a sua mesa da cozinha ou da sua área. E você vai vendo que, o passar do tempo, o gelo derrete. Devido a essa explicação nossa. Aumenta a temperatura, absorve essa energia e se transforma no outro estado físico. Mas não deixou de ser água. Ponto. Mas, se essa água líquida, ela for aquecida pela luz do sol, eu vou dizer que a água está entrando em ebulição, gente? Se a água está sendo aquecida pela luz do sol, é verdade que eu vou dizer que a água está entrando em ebulição? Sim. Sim. Ou está entrando em... Vaporização, né? Saiu a palavra. Exatamente, está vaporizando, evaporando. Querido, a luz do sol aquece as águas de qualquer ambiente, de qualquer lagoa, represa, rio, mar, aquece. Eu não posso dizer que a luz do sol está causando na água, provocando na água uma ebulição. Por quê? A ebulição é uma temperatura alta. Uma temperatura alta de 100 graus Celsius. É aquela fonte do fogão, é aquele fogareiro que você tem dentro do laboratório, é o fogão de casa. Ali você fornece um calor mais rápido. Ali eu digo ebulição. Dentro da cozinha e dentro dos laboratórios. Tudo que você vai aquecer, você vai submeter a uma ebulição. A luz do ambiente, a luz como se diz, a temperatura ambiente, a radiação solar a 25 graus Celsius. Hoje pode estar 30 graus, amanhã pode estar 40, hoje pode estar 30, hoje está 22, entende? Essa questão da temperatura do dia.
Então, significa que a luz do sol aquece as águas. Então, a água evapora. A água não entra em ebulição pela luz do sol. A água entra em evaporação pela luz do sol. Pode estar um sol mais, entre aspas, frio ou mais evaporado. É igual a roupa no varal. É igual roupa no varal. A roupa no varal. A roupa no varal vai entrar em ebulição? Aquele líquido que está na roupa vai entrar em ebulição ou vai entrar em evaporação? Evaporação. Isso, meu anjo. Vai entrar em evaporação. Coração, né? Isso, imagine você falando que a água que está na calça jeans, lá no varal, vai entrar em ebulição. Não dá para dizer isso. A gente entende, mas não é correto. Da linguagem química, física, entendeu? Da ciência, não é. Então, a água, você fala assim, vai entrar em evaporação. A peça seca, porque a água sai pelo aquecimento dos raios solares. Do mesmo jeito é a piscina, é o lago, a represa, entra em evaporação. E forma as nuvens, e as nuvens se condensam e mandam a água de volta para nós. Ciclo da água na natureza. Explica todos esses processos. Tudo bem? E aí a gente volta para cá e vamos desenhar aqui algumas outras informações relacionadas a essas situações aqui. Propriedades específicas. Vocês estão vendo que a água é a substância no globo terrestre que tem fusão 0, ebulição 100. Não tem outra que tem esses mesmos valores. Por isso que é específico. E não é geral de todas elas. Cada uma no seu quadrado. É? Do mesmo jeito que nós podemos aqui desenhar a nossa análise da água. Ó, a água, você sabe que ela tem uma molécula de H2O, ó, né? A molécula H2O tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, H2O. Se você analisar bem, ó, você vai analisar isso aqui. Ponto de fusão de quem? Da água. 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Você faz a varetinha. Você faz a varetinha. E coloca um ponto de baixo aqui, é o ponto de fusão. Sempre o ponto de fusão é o quê? Menor. Tá? Faz favor. Sempre é o menor. É o primeiro que você coloca. O ponto de ebulição é maior que o ponto de fusão. Olha lá. 100 é maior que 0. Isso eu faço para todas as substâncias. Agora fica essa regra aqui, ó. Se a água a 0 graus, né? Abaixo de 0 graus, você me disse que ela está no estado Sólido. sólido. Então eu estou abaixo de 0, ó. Abaixo de 0 é menos 1, menos 2, menos 3, temperaturas negativas. Ponto. Entre os dois, olha o estado físico que você vai ter. Líquido. E acima do ponto de ebulição, você vai ter ela no estado... Gasoso. Gente, é isso aí, ó. É como se você agora pegasse a temperatura, por exemplo, lá do deserto do Saara e dizer assim, a temperatura agora no deserto do Saara é de 80 graus Celsius. Qual o estado físico da água lá no deserto do Saara? Quanto? Eu coloquei aqui 80 graus Celsius, lá no deserto do Saara. Qual é o estado físico? Líquido. Líquido. Perfeito. Líquido, porque você intercalou aqui, ó, querido. 80 está entre 0 e 100. Entre 0 e 100. Vamos pensar bem isso aqui, positivo. Daqui a pouco eu jogo temperaturas negativas, aí começa a dar aquele choque, né? Então, eu tenho valores positivos. 80 está entre 0 e 100. Então, olha o estado físico aqui, ó, para ela. Líquido. Aí você pode colocar 80, onde você quiser, num ponto. 80, 90, vamos colocar aqui 80, ó. Você Até cria... 99 continua sendo líquido. E Olha lá. até... Letra B.
Aí você vem e coloca a letra B, a água a menos 10 graus Celsius. Qual o estado físico? Sólido. 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 Perfeito, perfeito. Aí você vem e coloca lá, ó, sólido. Porque menos 10, ó, vamos colocar aqui, ó, menos 10 abaixo do zero. Então, tudo que for abaixo do zero, no caso da água, é sólido. E as outras substâncias também, tudo que for abaixo de ponto do seu fusão, abaixo do ponto de sua fusão, né, quase não saiu, abaixo do ponto de fusão de qualquer substância, eu vou ter sólido. Entre os dois pontos, eu vou ter líquido. E acima, gasoso. Isso é para todas. A interpretação, tá? Não que são valores iguais. Por isso que cada um muda. Mas a lógica é a mesma. Da letra C, se eu colocar aqui 105 graus Celsius para a água, qual é o estado? Gasoso. Gasoso. Olha aí, você respondendo uma atividade do roteiro. Dessa forma que você procede. Agora eu vou apagar e colocar outras substâncias com outros pontos. Para você intercalar aí. Professor, Opa! eu não entendi aquilo que o senhor falou. O meu celular estava travando muito, a internet estava muito ruim. Aquilo que o senhor falou sobre ebulição e vaporização, não entendi direito, não. Qual que é a Isso. diferença? Evaporação é pela ação da luz do sol. Se você vai obter, por exemplo, se nós vamos obter sal lá no mar, então nós vamos trabalhar nessa obtenção de extrair o sal da água do mar. Qual que é a técnica de separação? Ebulição ou evaporação? É ebulição, né? Que vai usar o fogo, é? Não. Você vai usar a luz do sol. Ah, entendi. Eu estou na beira-mar, junto com vocês, a equipe, e aí baixa-se a maré, jogam-se bombas de sucção, puxa essa água para tanques rasos, não caixa d'água, tá? De caixa d'água muito funda. Puxa para tanques que são colocados assim, ó, naquela beirada de mar, vários tanques rasos, tipo prato raso. Imagina aí, prato raso e prato fundo. Aqueles pratos rasos. Porque quanto menos profundo, vamos dizer assim, quanto mais raso, mais rápido ou mais demorada a evaporação? Mais rápida. Claro, porque eu não vou ter, por exemplo, ó, um volume maior, eu vou ter um volume menor. Então aqui a água evapora mais rápido. Então o que é que eu quero dizer? A luz do sol aquece e a água evapora. Se for água do mar numa caixa d'água, vai levar dias para todo esse volume de água ser evaporado e ficar aquele punhado de sal. E quando nós vamos para dentro da cozinha ou para o laboratório da nossa escola, aí nós não vamos ter a luz do sol para aquecer a água que vai ferver, o chá, o café. Nós vamos utilizar uma fonte. E essa fonte é a chama do fogão, ou o fogareiro de laboratório, que é o bico de Bunsen, ou até mesmo uma lamparina, que vai fornecer um calor que é diferente daquele dos raios solares. Então, neste caso, nós vamos aplicar ebulição, que é uma fonte de calor muito mais rápida para que o líquido se converta em vapor. Ela vai ser sólida. Abaixo de zero, ela é sólida. Agora, respondendo para você, igual a zero é sólido e líquido. Quer ver? Vamos imaginar agora. Abaixo de zero é sólido. Igual a zero, sólido mais líquido. Ó. A 0 graus Celsius, sólido mais líquido. Abaixo de zero. Abaixo de zero. Abaixo de zero. Sólido. Se está abaixo de zero, quando você faz isso aqui, perdão, o gráfico, né? Quando você faz isso aqui, e coloca o ponto de fusão e ebulição, aqui é 0, e aqui é 100. Então, aqui você tem o sólido mais líquido.
e aqui você vai ter o líquido mais gasoso. Abaixo do sólido, do zero para a água é sólido. Entre os dois, líquido. Acima do ponto de ebulição, gasoso. E se for 0 graus Celsius? Você responde isso. Sólido mais líquido. Já saiu de dentro do freezer, né? E a 100 graus Celsius? Você tem líquido e tem vapor, porque a água precisa se evaporar. Você tem água e libera vapor. Você tirou de dentro do freezer, né? Que estava abaixo de zero. A água congelada abaixo de zero, né? Estava congelada, sólida. Tirou de 0 graus, ela já começa a transformar em líquido, porque houve um aumento muito pequeno, mas a ponto de converter, né? Gotículas de água. Vejamos. Se você tem ela no estado, ó, na temperatura de zero, você tem sólido mais líquido. É como se você tivesse aqui o cubinho de gelo, ó, o cubinho de gelo e começasse a derreter. Aqui, ó. Então, você colocou o cubinho de gelo para fora, você já tem o sólido e líquido escorrendo. Você tem as duas fases. Do mesmo jeito, quando você leva uma vasilha para a chama do fogão, ela está líquida. Quando você começa a aquecer, e se tiver um termômetro para medir, você vai ver que ela vira gasoso. Então, sempre nos pontos iguais, de 0 e de 100, sempre vai coexistir duas fases. Coexistir é duas fases, ou seja, vai dar um sistema que nós falamos aqui para você, heterogêneo, ou seja, tem duas fases. Quais são as fases? Uma é líquida, a outra é gasosa. Uma é líquida, a outra é sólida. Isso quando a pergunta foi: e a 0 graus Celsius, JP? Sólido mais líquido. A 100 graus Celsius, a água, JP? Líquido mais gasoso. Ponto. Então, sempre vai existir duas fases nessas temperaturas críticas. Mas se você falar assim, abaixo de zero, aí você vai dizer que não tem líquido, só tem sólido. Vamos traçar um gráfico aqui? Vamos traçar um gráfico aqui que nós já estamos jogando essas informações. Talvez seja útil o gráfico. Olha só, dá uma analisada aqui, um close. Aqui é o eixo da temperatura. Aqui é 0 graus Celsius. O centro, a intersecção, 0. Vou sair daqui, ó. Vou sair de menos 10. Menos 10 o quê? Olha para cima. Graus Celsius. E isso aqui é com o passar do tempo. Diz que tudo com o passar do tempo vai tendo mudanças, né? Olha só, vou sair daqui. Cheguei. Analisa bem. Olha o tanto que é simples a interpretação aqui no gráfico. Ó, vem. 0 graus. E eu estou saindo daqui. Então, essa parte aqui é o quê? Esse estado físico. Sólido. Perfeito, porque você já vai concluir. Está o quê? Ó. Vem comigo. Abaixo. De quanto? De 0. Eu estou aqui abaixo. Estou descendo. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Então, abaixo de 0, eu estou saindo abaixo de 0 daqui, numa temperatura de menos 10. Então, a água eu sei que é sólida. Cheguei aqui. Qual é a temperatura? Aqui. Sólido mais líquido. 0 graus. Quanto que é essa temperatura aqui? Sólido mais líquido. Essa linha reta aí. Sólido mais líquido. Sólido mais líquido. Quantos graus está marcando aqui para nós? Quantos graus? 0 graus Celsius. 0 graus. Ó. De ponta a ponta aqui é 0 graus. Eu saí de menos 10 e fui a 0. Vamos fazer assim a setinha. Fui até a 0. Beleza. Só que passou o tempo, passou o tempo. E aí, o que é que eu percebi? Passou o tempo. Acabou quem? O sólido. Acabou, como se diz, deixou de existir apenas o estado sólido e passa agora a ter líquido também. Então, você tem aqui embaixo sólido mais líquido a quantos graus? 0 graus Celsius.
a 0 graus Celsius, você tem sólido mais líquido. Porque eu deixei agora a temperatura crítica baixa e cheguei numa temperatura maior. De menos 10 eu subi para 0 com vocês. Ó. 10 graus variou. Então, eu estou aqui em 0. Existe aqui o sólido e o líquido. E o que é que está acontecendo aqui nessa passagem aqui? O que é que está acontecendo? O estado do sólido se transformou mais em líquido. Isso. E o nome da passagem nós falamos de Fusão. fusão, que é o PF. Ponto de fusão. É o sólido virando líquido. Então, coexistem duas fases. Sólido mais líquido. Está aqui. Sólido mais líquido. Eu não tenho só sólido, então eu tirei do freezer, está na palma da mão, ou está em cima da mesa. Vai absorver calor do meio ambiente, do meu corpo, e as moléculas vão desmoronar. Porque agora tem sólido mais líquido. Está desse jeito aqui, ó. Agora, o que é que aconteceu? A temperatura está aumentando ou está diminuindo com o passar do tempo? Aumentando. Está aumentando. Agora vai ter que aumentar a temperatura, ó. E para aumentar, eu não posso continuar em 0. Indo para frente aqui, ó. Para frente. Vou ter que fazer uma reta aqui, ó. Vou mostrar aqui agora. Olha aqui, aonde que está apontando aqui. Se você marcar aqui, ó. E levar a linha pontilhada, ó. Chegou aqui. Então, entre a temperatura de 0 e a de 100 graus Celsius, que é os dois pontos que nós estamos falando para a água, eu tenho a fusão embaixo. Esse meio aqui é apenas agora somente quem? Líquido. Líquido, acabou o sólido. Dentro do copo agora só restou líquido, porque o gelo derreteu no soco. Vamos pensar assim, coloquei gelo, esfriou, tomou, agora derreteu. Pronto, só tem água líquida. Não tem mais nem um pedacinho de gelo, porque aumentou a temperatura. Se aumentou a temperatura de 0 para 100, e nós estamos aumentando desde menos 10 a 100. Já tem 110 graus aqui variado, da onde começou até aqui. E aí, com o passar do tempo, passou o tempo, o que é que aconteceu? A 100 graus, o que é que você tem a 100 graus? Líquido. Líquido e gasoso. Líquido e gasoso. A 100 graus, você tem líquido e gasoso. Então, ó, o líquido está na vasilhinha. Então, continua líquido mais o vapor ou gás que está sendo liberado do copo. Aqui, ó. Olha aqui. Líquido e vapor ou gasoso. Está liberando, ó. Porque está sendo aquecido. E o tempo está passando. O tempo está passando. Agora acabou o líquido. Restou quem? Gasoso. 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 E essa etapa aqui que existem, ou coexistem as duas fases, olha o que é que nós chamamos. De ebulição. Ebulição. Por isso que tem o ponto de fusão, que é o 0, e tem o PE, que é de ebulição a 100 graus Celsius. Coexistem duas fases a 100 graus. Ó. Então, vejam que tudo começou aqui, ó. Sólido abaixo de 0. Sólido abaixo de 0. Líquido entre 0 e 100. Líquido entre 0 e 100. E gasoso acima de 100. Gasoso acima de 100. Olha aqui e compare lá. O que é que o gráfico te mostrou? Uma transformação. Então, aqui eu tenho uma substância que nós falamos que ela é... Pura. Pura. A água é pura. É uma substância pura. O que é pura? É uma substância formada, como se diz, só por água. Então, dentro daquele recipiente, melhor dizendo, eu só tenho água. H2O, H2O, H2O. Uma água pura. Não tem água mais outras coisas. Não tem água mais sal, água mais açúcar. Só o açúcar.
puro. Só o sal, puro. Sal mais água, mistura. Só o vinagre. Aí você tem o quê? Só vinagre, puro. Mas se você pega vinagre e coloca água mais o azedinho, aí já fica uma mistura. Então, pensar nisso é analisar a parte aqui da substância água. E eu faço para qualquer uma outra substância. Muda apenas o quê? Os valores aqui, ó, mas o desenho é igual. Essa interpretação é a mesma, o gráfico aqui vai ser o mesmo, desde que você tenha uma substância, né, de valores diferentes da água. Mas ela vai continuar sendo o quê? Pura. Mas vai ter os casos que nós vamos ter os gráficos de misturas, tá? Aí nós vamos mudar algumas coisas no gráfico. Mas de substância pura, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, nós costumamos falar que eles dois são pontos, ó. Olha só o que é que a gente costuma dizer, ó. São constantes, tá? O que é que são constantes? Não variou, tá fixo aqui, ó. Tá reto, ó. Constante. Aqui também tá o quê? Pega a régua, tá reto. Tá? Não tá assim, esse ponto aqui não tá inclinado aqui, ó. E nem esse aqui também tá inclinado assim, ó. Então eles estão o quê? Patamares constantes, isso é importante. Isso aqui tá igual a isso. Sem mudança na sua trajetória. Entendido, turma? Até aqui com essa explicação sobre a água? Sim. Isso. Que beleza, hein? Fico feliz demais da conta. Aí com essas informações aí, nós podemos pegar agora outras substâncias e colocar aqui. Ó. Aí eu trago aqui uma substância, por exemplo, o gás nitrogênio. Ó, o gás nitrogênio. A fórmula do nitrogênio, N2, é o gás. Vamos conhecer o ponto de fusão e o ponto de ebulição do gás nitrogênio. Menos 210 graus Celsius. E aqui é 6,09 graus Celsius. Esses valores, eles são tabelados. Já foi feito os experimentos, calculou tudo certinho e jogou na literatura para nós, os livros didáticos. Pode pensar na internet, aí você vai encontrar esses valores aí. Às vezes próximo, né? Porque sempre tem os arredondamentos. Beleza. Agora eu quero que você determine o estado físico desse gás nitrogênio quando a temperatura for de menos 80 graus Celsius. Qual é o estado físico aqui na frente que nós vamos escrever? Tá? Qual vai ser o estado físico? Porque aqui a água eu vou apagar para não ficar confundindo. Beleza. Pessoa que está mesmo de chegar, aí está menos 80, É, menos 80 aqui. então ele está no estado sólido. Aí você pega a vareta, né? Você pega a vareta. Pega a varetinha para poder desenhar. E marca um ponto aqui, outro lá em cima. Olha lá. O de baixo é o ponto de fusão. Ó. Menos 210 graus Celsius. O outro, que é o de ebulição, 6,09 graus Celsius. Não esqueçam. Esse é o ponto de fusão e o de cima sempre é maior que o de baixo. Nunca inverta. Porque se inverter vai ser um vacilo. Vai ser um vacilo seu aí. Agora vai. Onde é que está o menos 80? Intercala ele aí para nós. Lembrando. Tá entre menos 6 e menos Aqui 210 ali. para você não esquecer, é sólido, no meio dos dois líquido e para cima gasoso, para você não esquecer essa ordem. Ó, quanto que é mesmo o estado? Menos Líquido. 80? Líquido, professor. Abaixo de 210 graus Celsius. Olha aí, essa confusão que vocês não vão cometer aqui mais. O menos 80 está abaixo de menos 210. Está entre Ué, então ele é líquido, né? líquido. Ah, Porque tá. o menos- Hidrogênio. O menos 80 aqui, ó, o estado físico dele é líquido, ó. Agora, por quê? Menos 80, hein? Se você descer aqui comigo, ó, se eu descer aqui,
Vou descer uma É unidade. acima de Vou subir 210. uma unidade, só para você ver a ordem. Descendo aqui é menos 210, ou, menos 209 ou menos 211? Menos 211. Perfeito. Então não vai chegar nesse menos 80 aqui para baixo, não. Não vai chegar no menos 80 aqui para baixo, não, porque aqui não vai ter menos 80, não. Daí vai só Menos 80 está para cima. Tá voltando, ó. Menos 209. Aqui. De 1 em 1, para você entender. Então, menos 208, menos 207, menos 200, menos 50, menos 30. Tá chegando próximo. Vai ter um tal de zero aqui pelo meio, certo? E aí, zero. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Aí chega no 6, que é o ponto de ebulição. Então, menos 80, ele está entre os dois em algum lugar. Perfeito? Ou tem gente aí que está boiando? Tem que interpretar isso. Então, o menos 80, ele está aqui nesse intervalo, no meio aqui. Tá? Ele está entre. Agora, deixa eu colocar outra temperatura. Menos 210 e aqui 6. Deixa eu colocar uma outra temperatura aqui. Letra B. Menos 230 graus para o nitrogênio. Qual que vai ser o estado físico? Sólido. Sólido. Menos 210. Beleza, que beleza. Olha aí, você vem e sólido. Olha lá, sólido vai estar aqui para baixo, gente, ó. Menos 210, menos 220, menos 230, menos 240. Então, se vai estar aqui para baixo, olha a letra S aqui para o sólido. Acho que a ideia é essa. Aí, se a letra C vem aqui e coloco, digamos, 1 grau Celsius, qual que é o estado físico? Líquido. 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 1 grau Celsius é líquido. Está aqui por perto do 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, chegou no 6. Então, tá, se você saiu daqui, ó, olha a letra L de líquido. É bem tranquilo isso aí. Aí você vai desenhar o gráfico, você ó, vai sair do ponto de fusão, menos 210. Aí vai subir igual da água e o ponto de ebulição é 6 graus. Você vai ter o quê? O mesmo esquema da água em tratando de substância pura. Não tem erro isso aqui de jeito nenhum. Você faz aqui o do nitrogênio. Ó. 0. Menos 210. Ó. Menos 210. Aí qual é o ponto? O ponto, ó, menos 210 está abaixo de 0. Então ele vai sair daqui. Ó. Menos 210. E o ponto de ebulição, 6. Então, se ele vai sair... na verdade, vai sair muito mais baixo, né? Ele vai sair muito mais baixo do que esse valor, porque o ponto de fusão é menos 210. Então, aqui que vai ter, ó. Vamos colocar lá para frente, por favor. Aqui que vai ter o menos 210. Eu quero sair aqui de um valor mais baixo, que não vai pegar em cima dessa reta. Saiu de um valor mais baixo, vai aqui, menos 210. Então, saiu de um valor mais baixo e aqui é o menos 210, porque é o ponto de fusão, daqui para cá. Porque aqui é 0, eu não posso dizer que aqui vai ser o ponto de fusão, que não é água, o 0 é da água, tem que respeitar. E agora o outro é 6, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai estar ali, ó. Ó. Vai estar por aqui, ó. Que aqui é o 6, ó. E aí ele mantém constante e depois sobe um pouquinho. Então é esse cuidado que a gente tem que ter nos gráficos. Esse aqui é o 0. Se fosse água, 0. Mas como é nitrogênio, ele sai de uma temperatura, digamos, de menos 230 graus, negativo, sobe até o ponto de fusão, que realmente é menos 210, fica constante por um passado tempo, que aqui eu vou ter sólido mais líquido. Aqui esse eixão todo, ó,
Esse eixão todo aqui vai ser o líquido. Líquido mais gasoso e lá em cima o gasoso. Olha como é que fica o gráfico. E olha onde é que está o zero. Fora, porque o zero é da água. E o 210 é sólido, né? Abaixo de menos 210 é o quê? Abaixo aqui vai ser o quê? Sólido. Sólido. Chegou em menos 210, você tem dois estados, ó. Sólido e líquido. Isso. Aí acabou o sólido. Agora só restou o líquido que está entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. De fusão. E aí o líquido agora, mais o gasoso, existem duas fases a 6 graus. Acabou o líquido, vira gasoso. E quando fala nitrogênio, nós guardamos muito o esperma, o sêmen dos animais no nitrogênio líquido, correto? Vocês aí já devem ter visto, né, nas casas agropecuárias, ou então fazendo inseminação artificial nos animais, mas o nitrogênio ele é líquido, guardado, né, líquido, e dentro existem os espermatozoides, os óvulos dos machos e das fêmeas congelados, os embriões congelados. E quando você abre, sai aquele vapor de nitrogênio branco, parecendo uma fumacinha. Já viram? Algum vídeo, ou na prática mesmo na fazenda, na beira-roça? Já vi na prática Sim. na fazenda já. Então, é aquilo ali, é congelado. Bate a mão lá para você ver. Tá gelado. Igual gás de cozinha. Eu tenho um curso de disseminação. Olha aí, o tanto que é importante. Tá vendo? Olha só onde eles estão armazenando o nitrogênio. Ó, menos 210, eu tenho eles congelados, hein? Por isso que, quando abre a tampa, aquele vapor sai. Então, eles estão congelados a quantos graus? Menos 210. Pode bater o termômetro lá dentro. Quando você tira, aí começa a aumentar a temperatura e chega até ele se transformar totalmente em vapor. Acima de 6 graus. Mas enquanto tiver 6 graus, você tem ele líquido e gasoso. É interessante. Existe toda essa arte da temperatura para congelar os espermatozoides, porque senão não sobrevivem. E às vezes ainda pode alguns morrerem, mesmo ainda nessa temperatura. Vai dar todas as situações da onde transportou até chegar lá, né? Certo? Então, assim, é importante. Do mesmo jeito, para os outros gases. Então, a análise de gráfico, interpretação, intercalar para descobrir, é muito interessante. Vamos buscar aqui outra temperatura, outra substância que a gente possa colocar. Acetona. Vamos ver se eu busco aqui na internet. A acetona. Todo mundo conhece a acetona. Tabela de temperaturas. Tabela de temperatura. Estou procurando aqui a substância. Vamos ver se eu acho aqui da acetona. Acetona, ó. Ponto de fusão da acetona. Menos 94,6 graus Celsius. Ponto de ebulição da acetona, 56,5 graus Celsius. Beleza. Esperei que eu ia achar duas negativas aí. Mas vamos na amônia. Vou mostrar da amônia aqui. Amônia. Já vou fazer a varetinha aqui da amônia. Esse e esse. Porque os dois são negativos, ó. Amônia. Menos 77 graus Celsius. Quem? Com a difusão. E a ebulição, menos 33 graus Celsius. Isso para amônia. Aí, querido, deixa eu até tirar aquele de cima lá, porque atrapalha um pouco a gente olhando lá. Amônia. A fórmula da amônia, NH3. A fórmula da amônia. E a amônia a gente conhece. É só abrir a tampa, já deixa a gente
distante, porque é muito volátil, assim como o álcool, acetona, a amônia, principalmente quando a gente vai descolorir e utiliza amônia. Gente, por isso que não deve se expor ao sol quando eu estou descolorindo, porque a chance de eu ter uma radiação acumulada no corpo, me queimar, é maior. Então, eu não preciso ir para o sol. Antigamente, a gente ficava exposto ao sol. Hoje, eu posso ficar na sombra, dentro do banheiro, e vai descolorir meus pelos normalmente. E não precisa ir para o sol. O sol é um fator que vai acelerar, só que vai ser prejudicial. Além de ser acelerado, vai ser prejudicial. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu falo de um modo geral, né? Aí, o que acontece? Letra A, menos 15 graus Celsius. Qual é o estado físico? Líquido. Olha que top. Agora é com vocês. Líquido, a primeira diz líquido. Vou deixar para discutir. Quando o outro dizer aí que é certo. Ali, 33 graus, menos 33 graus Celsius. Eu acho que é gasoso que ele tá É gasoso, ebulição, professor, né? disfarça, porque é Isso, acima, né? aqui é o ponto de Ele tá acima de ebulição, aqui é 33. o ponto de fusão, não esqueçam. E aí você, menos 15 vai ser o quê? Então vai ser gasoso mesmo, porque menos Gasoso que tá acima de 36, 33. acima de 33 Perfeito. graus. É mais quente do que menos 33 graus. Exatamente, tá aí para cima aí, ó, gasoso. Tá aqui em algum lugar aí, nessa retinha aqui, ó, em algum lugar aí para cima tá gás, no meio aqui é líquido e para baixo é sólido. Ó. Essa é a ordem. Aqui embaixo é sólido. E aí, menos 15, tá aqui para cima. Ó. Menos 30, menos 20, se você colocar aqui, menos 20. Aqui, menos 10. Ó. Aqui, menos 5. Ó, o menos 15 onde que já tá. Bem aqui, ó. Menos 15. Então, ele tá muito acima aqui, ó. Vale essa análise. Letra B. Vamos ver o estado físico. A menos 65 graus Celsius. Amônia. Está líquido. Olha aí, como é que já estão rápido. Agora esse tá líquido. É porque ele tá entre 77 e 33. Perfeito, perfeito. Não tem para onde errar, ué. Não tem. Vai dizer que tá sólido? Não, gente. Aqui o 65 não vai estar aqui para baixo, não. Aqui vai estar o 80. Vai estar o 70, vai estar o 78. 79, 80, 90, 100, tudo negativo. E cadê chegar nele? No 65. Então, você vai colocar que ele está no estado líquido, ó. É um treinão danado isso aí, ó, líquido. Tá aqui em algum lugar, 65, tá em algum ponto aí, ó. Nós não precisamos fazer escala matemática e saber aonde tá. Não, tá no meio, pronto. É líquido. Letra C. Aí eu venho aqui e coloco menos 90 graus Celsius. Aí tá no sólido. Tá sólido. Sólido. Perfeito. Sólido. Olha a pegadinha agora, ó. Olha a pegadinha. Letra D, eu vou colocar menos 33 graus Celsius. Pegadinha. Vai estar líquido e gasoso. Tá ali. Ah, sem graça demais, gente. Ó. Aí, achei que eu armei aqui para pegar, tipo, só líquido, mas quando existe a temperatura crítica da ebulição, você vai ter que colocar lá que está líquido mais gasoso. Ó. Não só líquido. Líquido aqui vai estar menos 32, 34, aliás, alguma coisinha. Entendeu? Menos 33, alguma coisinha para dizer que está líquido abaixo. Mas chegou a menos 33, opa, duas. Do mesmo jeito, se eu tivesse aqui a letra E e colocasse aqui, ó, menos 77. Aí você vai colocar quem? Ó. Líquido e sólido. Perfeito. Então, gente, o mistério está desvendado. E vocês estão de parabéns. Entre as outras duas turmas que eu já passei, 13, 1 e 2, esse conteúdo ele é o mesmo, claro, não tem como ser diferente, mas o desempenho, vocês estão muito à frente.
Eu não tenho um constrangimento em dizer isso. Eles estão bom? Eles estão bem participando? Estão. Tem dúvida? Tem. Só que vocês não demonstraram dúvida no conteúdo. Isso que eu posso dizer e medir com 13, 1 e 2. Né? Não é porque eu sou padrinho do 304, do 303, tem outro padrinho e tudo, não é puxando saco. É o que eu vejo a participação. Eu tenho que dizer isso para vocês. Vocês estão de parabéns e continuem, porque a química, ela só tem desenvolvimento, né, se você realmente participar daí, de você fizer. Então, você não está anotando, às vezes, no caderno. Às vezes está, participando. Está gravada a aula? Tá. Depois você pode assistir em outro momento, pesquisar na internet, aula de ponto de fusão, ponto de ebulição. Você vai ver outros professores com outras metodologias explicando o que a gente está comentando aqui. Né? O que vale é isso. Então, eu não tive dúvida com vocês. Vocês não teve tropeço comigo no conteúdo. Tirou de letra. Amém? Então, assim, eu encerro a aula de hoje. Né? São 4h12. Uma boa semana, um final de semana para nós. Com muito cuidado onde a gente anda, a gente se mantém os cuidados, né? Isolamento, máscara, álcool em gel, evitar estar triscando em certos objetos onde a gente não tem conhecimento, para evitar esse coronavírus. Porque já está com a onda de uma nova linhagem de vírus vindo da Índia, né? E já tem 8 casos no Brasil e diz que já tem caso no Tocantins também. Então, assim, é difícil a situação, mas está tão bom a gente estudando aqui que eu não dou nem brecha para isso. A mente não pensa nisso. Né? Tem uns momentos que a gente vai pensar. Então, a gente ocupa a nossa mente, nossa aula, com coisas boas. Que a gente acaba esquecendo essas coisas ruins. Amém? Um abraço, boa sexta-feira, sábado e domingo, e até a próxima aula nossa. A aula de amanhã, né? A aula de amanhã é fazer a atividade do roteiro. Todo sábado a gente tem aquela flexibilidade de vocês pegarem o roteiro, pegar alguns exercícios desse conteúdo e fazerem no caderno de vocês. Não precisa entregar. É fazer para aprender mais. Tudo bem? Tchau, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, professor. Bom conteúdo. Tchau, Vai continuar o professor. nome no chat. Boa tarde para todos. professor.